Olá, para a nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num texto antigo e, vamos combinar, bem desafiador. O capítulo 7 de Deuteronômio. Com certeza. E para nos ajudar a iluminar essa passagem, estamos com duas fontes ótimas, duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Que são ótimas porque elas não trazem só o texto, né? Vêm com comentários, notas que são essenciais para a gente entender o contexto. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a lógica por trás dos mandamentos e das advertências que foram dadas a Israel, bem ali na beira da Terra Prometida. Uhum. O foco é duplo, eu diria. De um lado, tem essas ordens super drásticas contra as nações de Canaã. E do outro, essa quase obsessão do texto em proibir a idolatria a todo custo. E é preciso dizer que este é o momento de altíssima tensão na narrativa, né? Muita tensão. O que a gente tem aqui não é um simples manual de guerra. É o rascunho da constituição de uma identidade, sabe? A identidade de um povo. Exato. Na prática, essas regras eram o DNA da nação de Israel. Elas diziam, olha, nós somos diferentes. E o que nos define é a nossa aliança com Deus, não nossas fronteiras ou o nosso exército. Entendi. O capítulo inteiro é uma tentativa de, blindar essa cultura contra a assimilação. Então vamos direto ao ponto nevrálgico. O capítulo já abre com uma ordem que choca qualquer leitor moderno. Choca mesmo. Deus diz que vai entregar 7 nações a Israel, e não é uma lista qualquer, genérica. Os heteus, por exemplo, faziam parte de um império poderosíssimo na época. Sim, e os jebuseus controlavam a fortaleza que um dia viraria Jerusalém. Exato, eram povos estabelecidos com culturas complexas, e a ordem é: devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. A palavra totalmente pesa muito aqui. Pesa imensamente. E é aqui que as notas de estudo se tornam, indispensáveis. A expressão destruir totalmente vem do hebraico herem. Herem. Isso. A Bíblia de Estudo Roman é muito clara ao dizer que este é um termo técnico. Não significa só derrotar em batalha. Ah, então tem algo mais aí. Muito mais. Significa colocar algo ou alguém sob banimento sagrado. É consagrar a destruição como um ato de justiça divina. Era o conceito da guerra de Yahweh, uma guerra que, na visão do texto, era iniciada e sancionada por Deus para erradicar um mal considerado terminal. Então o ponto-chave que as fontes nos trazem é que essa não era uma guerra por território, era uma guerra por santidade. Perfeito. A terra não estava só sendo conquistada, estava sendo purificada. Exatamente. A ordem para destruir totalmente era, na visão do texto, uma forma de quarentena espiritual radical. A ideia era impedir que uma teologia considerada tóxica... E outras partes da Bíblia mencionam práticas como sacrifício de crianças, né? Sim, sacrifício de crianças, prostituição ritual. A ideia era impedir que isso contaminasse a identidade de Israel. A Bíblia NAA reforça isso, explicando que as nações cananeias não são vistas como vítimas inocentes, mas como sociedades sendo julgadas por seus próprios pecados. E Israel seria o instrumento desse juízo. É uma lógica teológica muito dura. Muito dura, mas é a lógica interna do texto. E essa lógica de separação total, de quarentena espiritual, ela não para no campo de batalha, né? Exatamente. Ela entra na esfera mais íntima da vida. O texto proíbe casamentos mistos de forma categórica. Sim. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês. E o motivo é muito claro. É explicitado logo em seguida, o que é fascinante. O texto diz: pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem a outros deuses. Entendi. Ambas as fontes de estudo são unânimes nisso. A proibição não tem a ver com etnia, com preconceito racial, é estritamente religiosa. Faz sentido. Naquela cultura, o casamento era a principal ponte para a fusão cultural e religiosa. Trazer uma esposa de outra nação significava quase sempre trazer também seus deuses e suas práticas para dentro de casa. Faz sentido dentro da lógica interna do texto. Essa preocupação toda em proteger a pureza religiosa.
Mas, ao mesmo tempo, é impossível não pensar no custo humano disso, né? Claro. Impede relacionamentos, cria uma barreira social super rígida. O texto lida com essa tensão de alguma forma? Olha, ele não lida com a tensão da forma como nós lidaríamos hoje, focando no indivíduo. A prioridade do texto é, sem dúvida, a sobrevivência da comunidade e da aliança. O coletivo acima do individual. Exatamente. Para o autor de Deuteronômio, o risco da apostasia, o abandono da fé, era uma ameaça existencial. Se Israel se diluísse nas culturas ao redor, deixaria de ser Israel. Então a dor da separação era vista como um preço menor a se pagar para evitar o colapso espiritual da nação. A lealdade à aliança se sobrepunha a tudo. Sabe, essa radicalidade fica ainda mais palpável na ordem seguinte. Não basta não adorar outros deuses, é preciso apagar qualquer vestígio deles. Sim. A ordem é derrubar os seus altares, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azera e queimar as suas imagens de escultura. Essa linguagem soa tão violenta, quase pessoal. É uma ótima observação. Não é só não adorem isso, é aniquilem a memória de que isso um dia existiu. Sua observação é perfeita. Isso nos diz que esses objetos tinham um poder simbólico imenso na vida das pessoas, muito além de simples estátuas. As notas da Holman explicam que a Azera, por exemplo, era uma deusa-mãe cananeia. Ligada à fertilidade, certo? Isso, da terra, das famílias, geralmente representada por um poste de madeira ou uma árvore sagrada. E as colunas e estátuas eram consideradas pontos de manifestação da divindade. Ah, entendi. Então, destruí-los era um ato de guerra teológica, era declarar publicamente que esses deuses não tinham poder e que sua presença não seria tolerada na terra da aliança. Era uma forma de limpar literalmente a paisagem religiosa. Tudo bem, a lógica é a da separação radical. Mas isso levanta a grande questão. Por quê? Por que Israel? Por que esse povo específico foi escolhido para um papel tão singular e para receber ordens tão severas? E o próprio texto parece antecipar essa pergunta. E a resposta que ele dá é surpreendente. Ele diz que não foi por Israel ser grande ou poderoso, pelo contrário. Vocês eram o menor de todos os povos. Espera aí. Isso é completamente o oposto de toda a lógica de poder do mundo antigo e até do nosso, né? Geralmente, os deuses estão associados aos impérios mais fortes. Aos vencedores. Exato. A ideia de que uma divindade soberana escolhe o mais fraco, o mais insignificante, para ser seu representante e demonstrar sua própria força, isso é um conceito teológico que vira o jogo de cabeça para baixo. Vira completamente o jogo. E esse é um dos pilares teológicos do texto. O capítulo atribui a escolha a dois fatores que independem do mérito de Israel. Primeiro, o amor de Deus, uma decisão soberana e afetiva. Amor. E segundo, a fidelidade de Deus a uma promessa antiga feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Entendi. A Bíblia de Estudo Holman destaca que a escolha deliberada do menor era uma forma de deixar claro que qualquer sucesso de Israel não viria de sua própria força, mas da graça e do poder divinos. A glória seria de Deus, não do povo. Elimina qualquer possibilidade de arrogância nacional, sabe? Então a base de tudo isso não é um contrato de mérito. É um relacionamento de aliança, fundado em amor e promessa. Exato. A frase "O Senhor os amou e para cumprir o juramento que fez aos pais de vocês" é o centro de tudo. É o centro de tudo. E a partir dessa base, o texto estabelece a dinâmica da aliança. Deus é apresentado como o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam. Mas sempre tem outro lado da moeda. Sempre. Ele também retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. A mensagem é clara. A aliança é uma via de mão dupla. Ela oferece segurança e bênção, mas exige lealdade exclusiva. A infidelidade tem consequências diretas. E severas. É uma aliança com consequências muito sérias, como a gente já viu. Mas o texto não foca só no lado punitivo, certo?
Ele também constrói uma visão do que acontece quando a aliança é honrada, Sim, e aí entra toda uma lista de bênçãos. que é a parte mais positiva, digamos. De estabelecer as regras e as penalidades, o capítulo muda de tom para descrever as recompensas da obediência. E são bênçãos extremamente concretas, ligadas à vida diária. Fertilidade, não só do povo, mas dos rebanhos, das colheitas E saúde. e saúde. A promessa de que Deus afastará toda enfermidade e especificamente as terríveis doenças do Egito é muito poderosa. Essa menção ao Egito é marcante. Para um povo que acabou de sair da escravidão, o Egito não era só um lugar geográfico. Não mesmo. Era a memória viva da opressão, da doença, da morte. Pois é. E é por isso que as bênçãos funcionam como a antítese perfeita dessa memória traumática. A nota da Ná aponta para isso. Viver na aliança em Canaã seria o oposto de viver na escravidão no Egito. Seria viver em liberdade, saúde e abundância. Então as bênçãos não eram só um prêmio. Não, era um sinal visível e contínuo do favor de Deus. A prova de que viver sob os termos dele era viver em plenitude. Era um incentivo constante para permanecer fiel. Mas no meio dessas promessas grandiosas, tem um detalhe que me parece incrivelmente realista, quase um balde de água fria. O texto diz que a conquista não vai ser instantânea. Deus expulsará as nações pouco a pouco. E a razão dada é surpreendentemente prática, para que as feras do campo não se multipliquem contra Israel. É um detalhe fascinante, não é? Ele ancora toda a narrativa teológica na realidade ecológica. Exato. Uma terra despovoada de uma só vez se tornaria selvagem, inabitável. Mas as fontes de estudo nos convidam a ver uma segunda camada aí. A Bíblia NA, por exemplo, sugere que esse processo gradual também tinha um propósito espiritual. Que seria? Testar a fé e a dependência de Israel ao longo do tempo. A vitória não seria um evento mágico, único, mas uma jornada de confiança contínua. Uma maratona de fé numa corrida de 100 metros. Perfeito. Isso forjaria o caráter da nação na dependência diária de Deus, e não na memória de um único milagre. O capítulo então se encaminha para o fim, mas ele retorna com força total ao seu tema central, o perigo mortal da idolatria. Volta com tudo. A advertência final sobre os ídolos das nações conquistadas é uma das mais fortes de todo o texto. A ordem não é só para destruir os ídolos, mas para não cobiçar nem mesmo a prata e ouro que os cobrem, porque são abominação ao Senhor. Essa palavra abominação soa tão absoluta. Abominação é uma palavra-chave em Deuteronômio, e ela carrega um peso enorme. As notas de ambas as Bíblias explicam que ela não descreve algo meramente errado ou proibido. É mais do que isso. É muito mais. Ela denota algo que é moral e ritualmente repugnante para a santidade de Deus. É algo detestável, que provoca repulsa. E o texto leva isso ao extremo, dizendo que quem levar esse ouro ou prata para casa se tornará amaldiçoado como o próprio ídolo. Exatamente, ele conecta o final do capítulo ao seu início. O ouro de um ídolo é tratado sob a mesma lei do herem, o banimento sagrado. O herem de novo. Ele de novo. Trazer esse objeto para dentro de casa era, simbolicamente, trazer a maldição da idolatria para o centro da vida familiar. Contaminaria o lar e tornaria a pessoa e sua família sujeitas ao mesmo juízo de destruição. É a expressão máxima, sabe? O ponto final do argumento do capítulo. A separação da idolatria precisa ser total, absoluta e negociável. Ao final desta análise, o que fica é um retrato de uma complexidade desconcertante. De um lado, a gente tem comandos de destruição, de separação, uma intolerância religiosa, que são, sejamos honestos, o tipo de passagem que faz muita gente fechar o livro. Sem dúvida. É profundamente desconfortável de ler com uma sensibilidade do século XXI. Muito. Por outro lado, o que nossas fontes nos ajudaram a fazer foi entender a lógica teológica interna que sustenta esses comandos. Dentro da visão de mundo do texto,
Essas não eram ações arbitrárias de conquista. Eram medidas de proteção. Eram medidas desesperadas para preservar uma aliança considerada única e revolucionária, o monoteísmo ético, num mundo politeísta. A identidade da nação estava sendo forjada na exclusividade da sua devoção, e qualquer coisa que ameaçasse isso era vista como uma ameaça mortal. Então, o fio condutor que amarra o capítulo inteiro parece ser essa exigência de lealdade radical. Uma dedicação sem concessões, sem áreas cinzentas, onde a fidelidade a Deus implicava uma rejeição completa, ativa e até violenta de qualquer outra lealdade espiritual. Exato, e isso, claro, nos deixa com uma questão importante hoje. Como um texto com ordens tão severas, tão enraizadas num contexto histórico e cultural específico, se comunica através dos séculos. Talvez o desafio não seja tentar justificar ou replicar as ações descritas, mas discernir os princípios subjacentes que o texto defende. Princípios sobre identidade, sobre lealdade, sobre os perigos de comprometer crenças fundamentais. Isso levanta um pensamento para quem nos ouve. Exato. Em um mundo que valoriza tanto a fluidez e a inclusão, o que significa a ideia de traçar linhas firmes para proteger aquilo que se considera sagrado? E qual é o perigo e talvez o valor de uma lealdade que exige ser exclusiva?